Olá amigos, Alessandro Silva, engenheiro e kitneteiro profissional, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje um vídeo bacana, nós vamos falar sobre a prestação de serviço em kitnets mobiliadas. Isso mesmo, nós não locamos mais kitnets, nós nas nossas kitnets mobiliadas não trabalhamos mais com a lei do inquilinato. E eu vou mostrar para vocês nesses vídeos por que disso, quais são os prós e os contras, tanto da prestação de serviço quanto da lei do inquilinato. Por que eu migrei todos os meus contratos para esse modo de prestação de serviço e por que eu acho que é tão melhor que a lei do inquilinato. Então, se você está interessado nesse tema, dá um like aí embaixo para ajudar o canal, compartilhe esse vídeo com algum colega, com alguém que se interesse também por esse assunto, nos grupos de vocês. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. É importante você ficar até o final desse vídeo, porque hoje vai ser um vídeo introdutório, provavelmente vai ter mais de um vídeo sobre esse assunto. Nós vamos explicar um pouco do conceito e para você entender os próximos vídeos, é necessário você passar por essa informação. Então fique até o final, dá um joinha aí e nos ajuda bastante. Bom, como eu conheci a prestação de serviço? Esse modo de prestação de serviço me foi apresentado por um advogado, Dr. Alcionei de Miranda, lá de Embu das Artes, é um kitneteiro, empreendedor, dono de um escritório nessa cidade. Ele me falou desse método. Rapidamente eu me interessei, achei muito interessante. Nós criamos um grupo de kitneteiros fortes aí no Brasil e dividimos e pagamos uma consultoria para entender um pouco melhor a situação da prestação de serviço e também para entender melhor a lei do inquilinato, para fazer uma comparação entre os dois métodos. Foi um aprendizado muito bacana para todo mundo, foi uma experiência, na minha opinião, muito legal. Todo mundo aprendeu muito, tem muita informação, eu aprendi muita coisa, mas eu comecei a pesquisar esse tema também depois da consultoria e descobri que tem grandes imobiliárias de São Paulo trabalhando nesse modelo, que hoje já não locam mais, e sim fazem prestação de serviço em kitnets e imóveis mobiliados. Além disso, tem um grande empresário de São Paulo, eu não vou falar o nome dele por causa de direitos autorais, que construiu um prédio inteiro de kitnets e só está fazendo prestação de serviço. Não trabalha mais com lei de inquilinato. Inclusive ele colocou trincos, tem umas histórias dele na internet, é um case bem bacana. Ou seja, pessoal, na minha opinião, os grandes, os tubarões, estão indo para esse método. Eu já fui. Todos os meus contratos hoje são prestação de serviço, a não ser os imóveis que não são mobiliados maiores, que isso eu continuo a lei do inquilinato por algumas razões, mas as kitnets mobiliadas, todas prestação de serviço. Na minha opinião, essa é uma tendência. Tá? Eu não quero convencer ninguém a mudar, eu sei que a mudança incomoda muitas vezes, mas na minha opinião é uma tendência. Logo, todo mundo vai migrar em imóveis mobiliados para a prestação de serviço, porque tem muitas vantagens, na minha opinião, em relação à lei do inquilinato. A lei do inquilinato é um pouco travada, ela é um pouco, ela prioriza em alguns pontos, na minha opinião, o locatário e prejudica o locador. E aí, nesse ponto, esse sistema de prestação de serviço, ele vem resolver essas pendências. Claro, tem prós e tem contras, não é a oitava maravilha do mundo, não é isso que eu estou dizendo. Tem prós, tem contra, tem que entender bem para aplicar isso, e é por isso que eu vou fazer esses vídeos, mais de um vídeo. Mas se você entende bem, se você sabe o que você está fazendo, é excelente, é uma ótima opção. E eu já estou com isso funcionando em várias kitnets, em 21 kitnets, e eu não tenho problema nenhum. Todos os meus moradores estão satisfeitos e eu também estou satisfeito porque a relação passa a ser diferente. Nós vamos falar sobre tudo isso, tá bom? Fique com a gente até o final do vídeo. É importante entender qual que é a principal diferença entre a lei do inquilinato e a prestação de serviço. Quando você loca pela lei do inquilinato, você transfere a posse do teu imóvel para o inquilino. Então, naquele período de contrato, o inquilino ele é o responsável por aquele espaço. Então, mesmo você sendo proprietário, você não pode entrar lá sem autorização dele. Você teria que marcar um horário para lá fazer uma vistoria, etc., se estiver previsto em contrato. Mas, enfim, você não pode simplesmente entrar na casa dele. Se tiver um problema, você não pode tirar as coisas dele. Você tem que fazer uma ação de despejo para retirar aquele inquilino. Legalmente falando, essa é a situação. Na prestação de serviço não é assim. Na prestação de serviço, o proprietário continua como responsável pelo espaço. Você cede aquele espaço para o morador, para o hóspede, para o morador,
Porém, você continua sendo responsável por aquele espaço. Então, legalmente, o espaço continua sendo seu, do proprietário. Então você poderia, não é o caso, a gente nunca faz isso, mas você poderia legalmente entrar numa kitnet, assim como acontece num hotel, numa pousada, né? Os funcionários entram no quarto para fazer limpeza, para fazer essas coisas. Por quê? Porque ali o espaço, o domínio, continua sendo do dono do hotel. E eles podem legalmente entrar naquele espaço. Lógico, tem todo um cuidado, né? Porque não pode sumir nada, etc. Mas enfim, eu não estou dizendo que vocês têm que entrar no espaço. Eu só estou explicando as diferenças. Eu nunca entro na kitnet de ninguém, de nenhum morador meu, sem autorização, em hipótese nenhuma. Isso fica muito claro. Mas eu tenho esse direito. Por exemplo, eu teria direito legalmente, eu nunca fiz isso e espero nunca ter que fazer, mas eu teria direito legalmente de impedir a entrada, de retirar as coisas, em caso de falta de pagamento. Claro, tudo isso é questionável judicialmente, mas seria possível, porque eu sou o detentor do espaço. O morador ali, ele é um hóspede, ele é um morador, não é o responsável pelo espaço. Óbvio, pessoal, que tem vários, esses são os prós. Tem os contras também, que a gente vai falar bem nesse vídeo ou nos próximos vídeos, então para vocês entenderem bem. Então não é a oitava maravilha do mundo, mas nos dá muita segurança. Por que eu estou migrando meus contratos todos para esse modelo? Porque hoje, um dos pilares da minha locação, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, é não ter restrição no CPF. E está cada vez mais difícil achar moradores, candidatos que não tenham restrição. Então eu tenho alguns métodos para controlar isso, mas eu já estou me preparando para ter que abrir mão desse principal requisito que eu tenho. E a prestação de serviço me dá mais segurança, porque eu posso, em contrato, colocar que se o cara não me pagar, em 5 dias eu posso lá trancar o acesso dele, eu poderia retirar as coisas dele, não pretendo fazer isso, como eu falei, mas enfim, nos outros vídeos eu vou mostrando formas que a gente pode aprimorar esse método para garantir que você receba o teu aluguel e não tenha problemas. E é para isso que eu estou me preparando aí com todas as melhorias que a gente está fazendo. Tá? Vamos falar sobre tudo isso, fiquem calmos. Então, esse é o principal benefício, gravem isso. Você continua sendo o proprietário, o responsável por aquele espaço. Na lei do inquilinato, o inquilino é o responsável daquele espaço. Você não tem direitos naquele espaço, só o direito de propriedade, receber o aluguel, etc. Mas o direito de uso é do inquilino. No caso da prestação de serviço, os direitos de uso continuam sendo do proprietário. De responsabilidade, eu quero dizer, continua sendo do proprietário. O morador, claro, vai morar ali, vai fazer tudo que tem que fazer. Tá? Já adianto para vocês que vão perguntar aí, não tem prazo, tá? Existem a parte hotéis alugados aí por muito tempo, 2, 3 anos. Existem kitnets alugadas nesse modelo por mais de 1 ano, então não tem prazo. Quando o pessoal pensa em prazo determinado, em curta temporada, até 90 dias, isso ainda é lei do inquilinato. Chama locação por prazo determinado, por curta temporada. Ou seja, ainda é lei do inquilinato. Nesse caso, não tem essa restrição de 90 dias, tá? Pode alugar por mais tempo, quanto tempo quiser, não tem essa restrição. O contrato a ser celebrado, renovado, se for necessário, mas não tem essa restrição. Então, vou começar falando como eu me classifico. Tá? Acho importante entender isso porque a legislação está toda baseada nessa classificação, nesse conceito. Como eu falei para vocês, isso foi construído aí em conversa com vários advogados. Eu tive a oportunidade de conversar com advogados de grandes imobiliárias, com advogados aí bastante importantes nessa área de direito imobiliário. E aí foi assim que eu consegui construir esse conceito, aí, utilizando a opinião de vários deles. Claro que eles têm uma visão diferente, porque eles são uma imobiliária, então eles são um tipo de empresa diferente, mas no meu caso, a minha empresa presta serviço, então eu tive que construir aí junto com eles todo embasamento legal que faz sentido e que eu possa ficar tranquilo e protegido. É claro, pessoal, eu já vou adiantar, eu tenho certeza que tem muito advogado que vai olhar isso aqui e vai dizer, mas isso é questionável. Claro que é questionável. Mas, por exemplo, ter animal dentro do espaço, proibir animal,
de um espaço que você transferiu para o inquilino também é questionável, inclusive judicialmente. Proibir criança também é questionável, inclusive judicialmente. Então, vários pontos podem ser questionados, tudo pode ser questionado judicialmente. E eu começo essa explicação com uma frase que me ajudou muito, que eu ouvi de mais de um advogado, na verdade, que foi: tudo que não é proibido é permitido. Ou seja, se não está proibido na lei fazer isso, é permitido. Até que se tenha uma lei que se clarifique ou se julgue o mérito lá no STF, etc. E aí se tenha jurisprudência. Não vou entrar no mérito aqui, tá? Meu objetivo não é explicar. É mais eu só quero mostrar para vocês de uma maneira clara que isso aqui tem embasamento. Claro que é questionável. Não estou dizendo que não é. Pode vir um questionamento e dizer, mas devia ser lei do inquilinato ou não devia ser prestação de serviço? Pode sim. Mas eu vou dizer para vocês, pessoal, grandes negócios aconteceram assim. Por exemplo, o Uber. O Uber é questionável, sempre foi. No mundo inteiro foi questionável. No Brasil, então, deu até quebra-quebra. O Airbnb foi questionado. Muita coisa é questionada. E é assim que nasce, é assim que começa. E é assim que ela vai em frente. E aí vai se lapidando, vai se entendendo e vai se acomodando. Eu sei que as mudanças trazem preocupação, as pessoas têm medo do novo, mas, mais uma vez, na minha opinião, é uma tendência que logo todo mundo vai estar fazendo. E é por isso que eu estou tentando ser pioneiro aí. Eu sou pequeno, mas junto com alguns tubarões aí que são muito maiores, que já estão entrando de cabeça nesse negócio. Tava falando para vocês de um case que um cara construiu um prédio, enfim, se o cara não paga, a porta do cara tranca, ele não pode entrar na kitnet dele. As coisas dele estão lá dentro, mas ele, enfim, é uma fechadura eletrônica, ele não pode entrar. Isso é legal, tá? Isso é legal. Ok. Mas então, no que eu me baseio? É o primeiro ponto que eu tenho que explicar para vocês. Hoje, a minha empresa que faz prestação de serviço, e aqui já tem um ponto importante, a prestação de serviço não é de pessoa física para pessoa física, isso é uma relação civil. A prestação de serviço é uma relação de consumo, então ela é feita de uma empresa para uma pessoa física, de uma empresa para um morador, né? Para um hóspede. É assim que é feita a prestação de serviço, o contrato de prestação de serviço. Então tem que ser pessoa jurídica, você tem que ter uma empresa. E onde eu me baseio? Existem vários KNAIs, né? KNAIs é a classificação contábil. Existe o KNAI de hotel, que vai lá hotel, existe o KNAI de hospedagem, existe o KNAI de vários KNAIs. Existe um KNAI que está no Simples Nacional, então isso é um ponto importante também, porque paga menos imposto, que é alojamento e alimentação. E dentro desse KNAI, ele tem um KNAI específico que é outros alojamentos não especificados anteriormente. É aqui que a minha empresa está classificada. Hoje eu faço prestação de serviço através desse KNAI. É esse KNAI que está registrado na minha empresa. Outros alojamentos não especificados anteriormente. Ou seja, eu não sou um hotel, eu não sou uma hospedaria, eu não sou uma hospedagem, eu não sou qualquer outra coisa que vocês conheçam. Eu sou outro alojamento não especificado anteriormente. Esta é a classificação. Importante entender que isso aqui está no MEI, está no Simples Nacional, ou seja, o imposto é bem baixinho, legalmente falando. Para local hoje no Brasil, eu vou falar um pouquinho mais, o imposto é bem alto, né? Vocês já devem ter visto aí, o imposto é alto. Então, tanto que alguns aluguéis já vale a pena passar para pessoa jurídica, porque na pessoa física fica caro. Isso para quem vai pagar imposto legalmente falando, que acho que deveria ser o caso da maioria. Mas aqui é MEI. MEI você paga R$60 por mês, e aí depois tem que transferir o lucro tal para pessoa física, pode ter alguma diferença. Mas enfim, em resumo, você paga R$60 por mês e fica coberto, e pode declarar. Então, eu estou nessa classificação fiscal. Outros alojamentos não especificados anteriormente. Não sou hotel, não sou hospedagem, não sou nada disso. E isso aqui é importante, por quê? Porque então, a regulamentação de hotel não se aplica a mim, o cadastro não se aplica a mim. Toda essa regulamentação que mostra, que diz como tem que ser esse serviço, não se aplica a mim. Portanto, eu estava falando, o MEI, você pode ter um funcionário, parece que está mudando agora, não estou atualizado, parece que ia mudar para 2. Mas enfim, vamos falar da lei que eu conheço, que é até recentemente, você pode ter um funcionário. Ou seja, está previsto na legislação que você consiga tocar
outros alojamentos não especificados anteriormente com, no máximo, um funcionário dentro do Simples Nacional. É justamente o que nós fazemos. Kitnets mobiliadas. É isso que nós fazemos. Nós fazemos outros tipos de alojamento não especificados anteriormente. É aqui que está o pulo do gato. É aqui que está a saída para todos nós. Ou seja, aqui tem menos imposto, aqui tem maior segurança porque eu estou com a posse daquele imóvel, eu tenho direitos, inclusive, ali de restringir um acesso, se for o caso. Então tem uma forma de aplicação disso que vai nos ajudar muito a não ter riscos. Tá? Eu vou justificar isso não para dizer, não para dizer que eu sou melhor que ninguém, porque eu sei que tem muito problema, mas eu nunca perdi um mês de aluguel. Eu tenho muito orgulho disso até esse momento. Eu estou preparado para perder a qualquer momento. Talvez mês que vem, talvez esse mês. Eu sempre estou preparado para os problemas. Mas eu, em mais de 5 anos, até hoje, nunca perdi um mês de aluguel. Nunca tive imóvel danificado, nunca tive coisas que quebraram e não me pagaram. Já tive muita coisa danificada, mas sempre recebi. Sempre foi trocado com dinheiro de calção, com garantia, etc. Porque esse método funciona. Esse método é muito bom. Então, pessoal, é importante vocês entenderem que isso aqui está aqui. Nós vamos fazer um próximo vídeo mostrando para vocês os prós e os contras. Nós vamos retomar muita coisa desse vídeo. Então, talvez você tenha que assistir de novo, volta, assiste de novo até você entender. Mas eu vou mostrar mais um ponto para vocês aqui. O contrato de prestação de serviço ele tem que estar sobre a lei, ou seja, a lei está acima do contrato. Inclusive na locação também, o contrato de locação também é assim. A lei está acima, ou seja, você nunca pode colocar uma cláusula no contrato, mesmo que os dois assinem, que contraria a lei. Isso é crime, isso é perigoso, isso dá muita discussão. Então não dá para sair escrevendo no contrato tudo que a gente quer. A gente tem que sempre seguir a lei, que é o primordial. O contrato de prestação de serviço não é diferente, você tem que seguir a lei. E seguem outras leis que não a lei do inquilinato. Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, tem algumas leis que se aplicam nessa relação de consumo. Que não é uma relação entre uma relação civil, é uma relação de consumo. É uma empresa prestando serviço para um morador. Então tem uma relação de consumo e tudo que se aplica a essa relação de consumo se aplica nesse caso. Tá? Nós temos o ônus da prova, temos a responsabilidade, várias responsabilidades por estar prestando serviço. Por isso que eu falei que não é a oitava maravilha do mundo. Precisa saber o que está fazendo, precisa conhecer o que está fazendo. Mas, enfim, como eu já falei para vocês, tudo que na lei, tudo que não é proibido é permitido. Tá? E então, desta forma, não se encontrou nenhuma proibição legal de ter a prestação de serviço utilizando kitnets mobiliadas. A posse do imóvel, como eu falei, permanece com a gente, já falei um pouco sobre isso, já adiantei. E para mim o principal benefício é fugir da lei do inquilinato. O principal benefício eu não tenho que, por exemplo, para uma ação de despejo. Porque isso para mim é uma coisa que eu ainda não passei, mas eu já conversei com vários advogados, eu tenho certeza que o advogado está assistindo aí no nosso canal e pode comentar aí embaixo. Ação de despejo, eu sei que está previsto liminar, que até 15 dias o juiz deveria, se não tiver garantia, emitir uma liminar para fazer ação de despejo, né, com os calções, etc. A gente sabe disso. Porém, eu conversei com mais de um advogado, na prática isso não está acontecendo no judiciário. As ações de despejo têm demorado mais ou menos 6 meses ou mais para sair uma ação de despejo. Então você imagina, pessoal, você ficar com o inquilino 6 meses dentro da tua kitnet sem pagar, te incomodando. Você sabe, o mal-estar que isso causa é uma coisa que eu não quero passar. É por isso que eu não quero nunca fazer uma ação de despejo. É por isso que eu prefiro correr alguns riscos e ficar dentro da prestação de serviço. Lembrando que na lei do inquilinato também tem riscos, hein? Como eu falei. Risco de ação de despejo, risco de ter algum problema com o inquilino, vários riscos, várias coisas podem ser questionadas tanto pelo inquilino quanto por vocês. Então, com certeza, os dois têm riscos. É importante entender muito bem quais são os riscos em um e quais são os riscos em outro. Então, tem alguns pontos que nós não conseguimos falar publicamente aqui. Pontos que nós temos que falar de proprietário para proprietário, de prestador de serviço para prestador de serviço, de locador para locador. A gente está vendo ainda como abordar esses pontos.
Tem algumas ideias aí, talvez fazer algum grupo, alguma coisa. Estou vendo ainda como fazer isso, já tem algumas propostas, que no próximo vídeo eu trago para vocês, para mostrar um pouco mais em detalhe o que nós podemos fazer, o que não podemos fazer. Então fique ligado, é importante que se inscreva no canal, mas vai sair um outro vídeo aqui mostrando os prós e os contras dessa prestação de serviço contra a lei do inquilinato, uma tabela comparativa que a gente está fazendo, que vocês vão entender certinho como dá para fazer, como não dá para fazer. Então se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo, ativa aquele sininho lá para não perder o próximo vídeo. Vai estar bem bacana, com várias informações, e nós vamos tentar dar essa oportunidade de fazer uma nova comunidade aí para discutir esse tema em detalhe, para apresentar esse tema em detalhe para vocês. Tá? Estamos pensando aí, acho que no próximo vídeo a gente traz alguma coisa para vocês, mais uma vez, porque se eu colocar algumas coisas publicamente aqui, pode até atrapalhar o nosso negócio. Então não é esse o objetivo é passar a informação de uma maneira clara e objetiva, que vocês possam aplicar, mas sem prejudicar o negócio. Tem alguns detalhes aí que são importantes a gente falar de proprietário para proprietário. Fique ligado com a gente, vocês vão ver que é muito bacana esse assunto, tem muita discussão, e mais importante, se você for com alguma dúvida, claro que ainda tem muitas dúvidas, obviamente, que eu vou tratar, mas se tem alguma pergunta, coloca nos comentários aí embaixo a pergunta, porque aí a gente já pode ir vendo essas perguntas para responder no próximo vídeo. Ou eu respondo para vocês, uma antecipada, mas já respondo nos próximos vídeos. Então coloca aí embaixo as perguntas de vocês aí, que a gente já aproveita e traz essa resposta já no próximo vídeo. Combinado? Até mais, pessoal!